O texto de Jonas, que muitos historiadores, muitos teólogos liberais, na verdade também, dizem que o livro de Jonas, na verdade, é só uma fábula bíblica. É só uma história para boi dormir. É uma história que foi inventada e que foi colocada na Bíblia. Mas nós, que cremos que a Bíblia é a palavra do Senhor, não cremos assim, né? Nós não cremos que é uma fábula, nós cremos que realmente é uma verdade, que é uma mensagem que deve ser transmitida ao povo de Deus, né? Para quem ressuscitou dos mortos, o que é um homem passar 3 dias na barriga de um peixe, não é mesmo? Para quem ressuscitou, inclusive, mortos, o que é? Para um Deus que abriu o mar vermelho, o que é um homem passar 3 dias no ventre de um grande peixe, segundo diz o texto. Mas vamos lá. Eu quero começar introduzindo, lembrando vocês que o nosso tema para o ano é termos um coração inabalável. Nós devemos ter um coração inabalável diante de Deus. E ao longo dessa série nós temos aprendido então que existe algo fundamental para a nossa vida, que é o coração que ele é inabalável, ele não é um coração que é isento de falhas, que é isento de erros. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz, na verdade, que nosso coração ele é enganoso. Mas nosso coração deve ser inabalável porque nós estamos ancorados no Senhor. Então, por isso, ele deve ser inabalável no sentido da nossa fé. Então, o coração inabalável, ele é um coração que constantemente ele é trazido de volta para Deus em arrependimento. Nós vimos, por exemplo, a vida de Davi no começo, né? A Nelly até chamou a minha atenção. Poxa, pastor, você só está falando mal de Davi, meu personagem preferido da Bíblia. Eu falei, não, Nelly, vai chegar na coisa boa também, calma, né? Mas nós temos aprendido que mesmo o homem que foi considerado um homem segundo o coração de Deus, falhou. Isso quer dizer que nós também vamos falhar, né? E não é se, a pergunta aqui não é se nós vamos falhar, mas quando nós vamos falhar, porque é fato, nós vamos falhar em algum momento das nossas vidas, na nossa fé. E foi exatamente isso que aconteceu com Davi. Mas nós vamos chegar lá, Nair, calma, vai chegar na parte boa também, fica tranquilo, tá bom? Então nós vimos com Davi que o pecado ele pode derrubar até os mais fortes. Mas a graça, ela sempre restaura aquele que se arrepende. Depois, a semana passada, nós vimos Elias. Nós vimos que o cansaço pode nos levar ao limite emocional. Uma das primeiras histórias de depressão na Bíblia é a história de Elias. Nós vimos que o profeta, usado poderosamente pelo Senhor, depois de estar cansado, sobrecarregado do seu ministério, ele sofre uma ameaça de uma mulher, Jezabel, enviada de Satanás, né? E esse homem foge, com medo de morrer, temendo pela sua vida, e pede para que o Senhor o leve, porque ele está em depressão. Mas nós vimos também que Deus não rejeita o coração exausto. Deus não rejeita o cansado, mas Ele chama para perto, Ele o trata com cuidado. Hoje, nós vamos ver que a palavra nos confronta de uma forma diferente. Jonas não caiu em adultério como Davi. Jonas não entrou em depressão, como Elias. Jonas não abandonou a fé. Jonas conhecia a Deus, Jonas cria em Deus e Jonas servia a Deus. E mesmo assim, o seu coração estava em conflito com a vontade de Deus. E muitas vezes nós também nos encontramos assim. Nós conhecemos a Deus, nós cremos em Deus, mas nós não queremos fazer a vontade de Deus. Esse talvez seja o perigo mais sutil da nossa vida espiritual. Estar perto das coisas de Deus, mas estar distante daquilo que Deus ama. Nós fazemos tudo para Deus, nós estamos ocupados com Deus, mas não estamos perto daquilo que Deus ama. Jesus, ele descreveu isso séculos depois, quando ele disse em Mateus 15:8. Mateus 15:8, Jesus diz assim: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E é exatamente isso que aconteceu com Jonas. Jonas para nós é um espelho desconfortável, é aquele espelho que a gente não gosta de ver, ou a gente não gosta do que reflete. Por quê? Porque ele se parece mais conosco do que nós gostaríamos de admitir. Ele é exatamente por isso que esse livro ele nos conduz diretamente ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Porque o Evangelho não trata apenas dos nossos pecados externos, mas trata da transformação profunda dos afetos do nosso coração.
Se o evangelho não tratar, inclusive, não só o seu pecado, mas não tratar também aquilo que você ama, nós estamos com problema. O evangelho vai mudar as nossas prioridades. O evangelho vai mudar aquilo que nós amamos, ou aquilo que nós amávamos e passamos a não amar mais, se é que você me entende. Então hoje nós vamos falar sobre o perigo invisível de um coração somente religioso. Irmãos, e eu vou já começar falando que religião não salva ninguém. Religião não salva ninguém. Quem traz salvação é somente o Senhor Jesus Cristo. A salvação é encontrada somente nele. Amém? Então vamos começar por aí. Então vamos ver a fuga de Jonas. Vamos abrir em Jonas capítulo 1, vamos ler dos versos 1 a 3. Eu não vou ler tudo, fica tranquilo, nós vamos pulando. Desculpa, pastor Kleber. Né? Nós vamos pulando, não dá tempo, infelizmente, mas vocês vão ver onde eu quero chegar com isso. Vamos lá, Jonas capítulo 1, vamos ler de 1 a 4, na verdade. Diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas, porém, fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou a Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um vento forte sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco estava prestes a se arrebentar. Só até aí por enquanto. Então veja, o texto começa com uma clareza absoluta, não tenho dúvidas aqui. O texto começa com Deus falando. Deus fala, o chamado é direto, a missão é objetiva. E muitas vezes nós também somos assim. Deus fala conosco, o chamado é direto, a missão é objetiva e nós fugimos. Deus fala: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela. E no versículo seguinte, já começa com um movimento trágico de Jonas. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor. Jonas não foge porque ele não conhece a Deus. Ele foge porque ele conhece muito bem a Deus. Mais tarde ele confessa. Lá em Jonas 4:2, mais tarde ele confessa: eu sabia que tu é Deus misericordioso, compassivo, muito paciente e cheio de amor. É como se Jonas estivesse falando: tá vendo? Quer dizer, é como não, ele estava falando: tá vendo por que eu não queria pregar lá? Porque eu sabia que o Senhor ia salvar aquele povo, e eu não queria que eles fossem salvos. Então o problema de Jonas não é ignorância teológica, é discordância moral. Ele não quer que a graça alcance Nínive. Ele acha que aquelas pessoas não merecem misericórdia. Não é exatamente assim que nós pensamos muitas vezes? Eu não vou pregar, eu não vou falar de Jesus, esse aí vai para o inferno mesmo. Não vou, não falo, não quero. Na cabeça dele, Jonas, nós podemos e temos o direito de escolher quem é que Deus vai salvar. É como se eu falasse para Deus: ó, esse aqui você salva, esse não. Por quê? Porque eu não quero. Porque eu não gosto dele. Porque eu não gosto dela. Porque está aí, vive pecando, está na igreja, está pecando, está na igreja, está fazendo coisa errada, está na igreja, então, inferno. Por isso que eu falei que o livro de Jonas é um espelho que nós não queremos ver. Porque se parece mais com a gente do que a gente pensa. Aqui nós aprendemos algo profundo. É possível obedecer a Deus até o ponto em que Ele concorda conosco. E resistir quando vemos que Ele ama a quem nós escolhemos não amar. Que Ele quer salvar aqueles que nós não queremos que sejam salvos. Lembra de Pedro? Lembra de Pedro? Paulo começa o ministério e Paulo fala: eu vou pregar os gentios. E Pedro fala: você está doido. Em outras palavras, Paulo fala: não, peraí. Você vai pregar os gentios, Paulo. Quer dizer que o Senhor Jesus vem, morre por nós, pelos judeus, pelos seus escolhidos, e aí você fala para mim que vai pregar para os gentios. E Paulo fala: exatamente, porque o meu chamado é para pregar para os gentios. E Pedro se recusa. Pedro se recusa a pregar para os gentios. Mas graças a Deus que Deus levantou Paulo e é por isso que estamos aqui, amém? Graças a Deus por isso.
Então é muito possível obedecer a Deus até o ponto que Ele concorda com a gente. Mas quando nós nos vemos sendo confrontados com a nossa própria vontade, a gente quer, na linguagem popular, rapar fora. Quer sair. Jonas, ele não é um rebelde escancarado. Ele é um religioso seletivo. Aqui nós já vemos a necessidade do evangelho. Porque o coração que rejeita a palavra, ele não se submete a ela. Ele não se submete à vontade de Deus. Jonas ouviu a palavra, mas não se submeteu a ela. E é aqui que nós precisamos tomar cuidado. Nós precisamos ouvir, mas não só ouvir, precisamos praticar a palavra. O coração resistente não diz, Deus está errado. O coração resistente diz, eu não quero isso para a minha vida. Já ouviu isso antes? Você vai pregar o evangelho para alguém, alguém vira para você e fala, eu não quero isso. Isso não é para mim. Eu não estou pronto. Irmãos, sem a obra de Cristo em nós, todos nós amamos uma graça que salva, mas nós lutamos contra uma graça que salva os outros. Ou seja, nós queremos bênçãos para nós, mas só para nós. Só para nós. O coração seletivo, ele quer salvação, mas ele não quer as responsabilidades que vêm com a salvação em Cristo Jesus. Vocês entendem? O coração seletivo, ele quer as bênçãos do evangelho, mas ele não quer obedecer ao evangelho. Lembra que Jesus falou? Vocês me adoram com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E mais tarde, ele ainda disse, você quer ser meu discípulo? Quer ser meu discípulo? Quer ser meu discípulo? Quer ser meu discípulo? Então pegue a sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo, ele está dizendo. Quando o jovem rico chegou para Jesus e disse, Senhor, o que eu tenho que fazer para herdar a salvação? Jesus foi direto com ele. Falei, eu sei bem, eu conheço bem você. Vende tudo que você tem, dá aos pobres, siga-me. O jovem rico, por quê? Porque a vontade dele não estava alinhada com a vontade do Senhor. E eu não estou falando para você vender nada não, viu? Fica tranquilo, não precisa vender nada não. O que eu estou dizendo é, onde está o nosso coração? Onde é que está o nosso coração? Depois, a graça que persegue. Porque o Senhor dá ordem, Jonas foge e o Senhor desiste? Não, ele perseguiu. Deus não abandona o coração endurecido desde que ele tenha escolhido esse coração, amém? Ele não vai abandonar. Jonas foge e Deus não desiste. Diz o verso 4. O Senhor lançou sobre o mar um forte vento. Nada aqui é acidental, irmãos. Estava tudo calmo, estava tudo legal, tudo beleza. Jonas foge e Deus fala, tá bom. A tempestade aqui não é azar. É a intervenção graciosa de Deus na vida desse homem. Deus poderia deixar Jonas ir, não poderia? Poderia ou não? Você não quer? Eu escolho outro. Você não quer fazer? Eu chamo outro. Não tem problema. Porque eu, com você ou sem você, continuo sendo Deus. Você é que sem mim tem um problema. Deus poderia ter escolhido outro, sim ou não? Mas ele não escolheu. Ele insistiu com Jonas. Deus nunca deixa de cumprir o seu propósito na vida dos seus. Ele não deixa de cumprir. Nunca. Eu tentei fugir, só não tinha o peixe para me engolir, mas eu fugi bastante. O peixe não engoliu não, mas uma cirurgia de apêndice, umas coisas assim, aconteceu. Né, Letícia? Letícia estava lá, Letícia sabe. Letícia foi lá acudir. Tentei fugir, alguns de vocês já tentaram fugir, mas Deus cumpre o seu propósito na vida dos seus. Amém? Enquanto os marinheiros clamam, diz o verso 5, Jonas dorme. Olha que beleza. Isso para nós é revelador, irmãos. O coração que resiste à graça, ele perde a sensibilidade. Deus fala com ele e ele dorme.
Deus chama ele e ele dorme. Deus clama ele e ele dorme. Ele não quer saber da voz de Deus. A sua vida está em perigo por causa do pecado. A vida de Jonas. A sua vida está em perigo por causa do pecado, de desobediência. E ele dorme. O seu ministério está em jogo por causa do pecado. E ele dorme. E ele dorme tranquilamente, sem peso na consciência. E não é exatamente assim que nós fazemos também? Nós dormimos, tranquilos, sem peso na consciência. E Deus está agindo ao redor enquanto Jonas dorme. Mesmo assim, Deus continua agindo. E o Senhor providenciou um grande peixe. Diz o verso 17 do capítulo 1. O peixe não é um castigo final. O peixe é misericórdia severa. É misericórdia severa. É a mesma lógica do Evangelho. Hebreus nos lembra que o Senhor disciplina aqueles a quem ama. Hebreus 12:6. O Senhor disciplina aqueles a quem ama. A graça de Deus, ela não apenas perdoa, ela também interrompe os nossos caminhos errados. E isso para nós muitas vezes é disciplina. Saia desse caminho, vai doer, vai custar, mas saia. Depois disso, o mar se agita, os homens, eu estou parafraseando aqui o texto para vocês, né? Os homens ficam preocupados, começam a falar, e agora? Ora ao seu Deus, ora para o seu Deus, ora para o seu Deus, ora para o seu Deus, vamos fazer alguma coisa, o que está acontecendo? E eles tiram a sorte cai em Jonas, falam, esse mazarento aqui, vamos jogar ele no mar. É culpa dele. Porque eles sabem que Jonas é um servo do Senhor. Eles sabem, eles conhecem, eles já ouviram falar do Deus de Jonas, e eles tiveram medo. E eles jogam Jonas no mar. Imediatamente, diz o texto, a tempestade cessa, calmaria. Eles falaram, vai com Deus. Vai para lá problema, você não é problema nosso, o seu problema é com Deus, vai se virar com Ele. E aí nós vemos o coração, agora a oração de Jonas no fundo do abismo. Quando o livramento, ele não gera transformação verdadeira. Veja, dentro do peixe Jonas ora, ele diz, na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Capítulo 2, verso 2. A sua oração é bonita, a sua oração é bíblica, porque ele cita aqui vários salmos de uma vez só. Cheia de ecos dos salmos, ele reconhece a soberania de Deus, ele agradece inclusive pelo livramento. Então ele declara a grande verdade desse livro: a salvação vem somente do Senhor. Verso 9. E essa é uma das declarações mais profundas aqui desse texto. E aponta diretamente, mais uma vez, para o Evangelho. A salvação não pode nascer no coração humano. A salvação vem do Senhor. Ela vem de Deus e ela é obra da graça de Deus em nós, através de Cristo Jesus. Amém? Mas o livro nos força a perceber algo ainda mais importante. Jonas foi liberto da morte, mas não foi curado do coração. Você já fez umas promessas para Deus? Aquelas promessas meio esquisitas? Já ou não? Sabe aquelas... exatamente, Adriana. Aquelas que você não pode cumprir? Senhor, me dá isso que eu faço isso para você. Você está barganhando com Deus, na verdade. Né? É igual uma vez, esse fato é verídico. Tinha um pessoal que vinha aqui na igreja muitos anos atrás. Talvez quem estava aqui naquela época seria só Letícia e Alex. Ninguém estava aqui naquela época. Só Letícia e Alex. E eu e a Adriana, daquela turma, lá de 2005. Tinha um pessoal que vinha na igreja, eles moravam um pouco longe da igreja. E eles viviam orando, e é uma oração justa, tá? Fala, poxa, Senhor, me ajuda a trabalhar mais, me ajuda eu ganhar um pouquinho mais, preciso comprar um carro para facilitar a nossa vida, para facilitar a nossa locomoção, porque às vezes trabalha, tem que sair rápido, sei o quê, tem que ir para a igreja, e depois volta tarde para casa. Lembrou, né? Volta tarde para casa e não sei o quê, me ajuda. E outra, esse carro vai ser para a sua glória, eu vou levar os irmãos para a igreja, vou acontecer, papapá. Amém. Deus deu o carro. Adivinha? Nunca mais vem na igreja.
Saiu da igreja. Não sei nem onde está. Sumiu. Hã? Deve ser. Boa, Marcelo, boa. Vou para uma igreja mais longe. Vamos pensar positivo. Obrigado, Marcelo, obrigado. Tá vendo eu sendo religioso aqui, julgando? Né? Mas, irmãos, e não é exatamente isso? Jonas clama pelo livramento. O Senhor o livra pela sua misericórdia. O livramento vem, mas o seu coração continua endurecido. Seu coração continua endurecido. E isso nos confronta, porque Deus pode resolver a crise, Deus pode te curar de um câncer, Deus pode restaurar seu casamento, Deus pode fazer tudo isso na sua vida, Deus pode mudar a circunstância, Ele pode abrir a porta, Ele pode trazer o alívio, sem que o coração esteja automaticamente alinhado ao dele. Nós precisamos tomar cuidado com isso. É possível sair do peixe e ainda assim carregar um coração resistente à graça de Deus. Somente o Evangelho, irmãos, a obra contínua do Espírito Santo aplicando Cristo ao nosso coração é que pode nos transformar por dentro. Amém? Porque transformar por fora é fácil, principalmente hoje. É só ir para a Turquia, rapidinho. Vai para a Turquia, você é transformado do pé à cabeça. Até os cabelos, Celso. Você muda a cor do olho se você quiser. Você estica as rugas. Você põe peito, tira peito. O que você quiser. Põe bíceps, até bíceps os homens estão colocando. Em vez de treinar, vai colocar um silicone no braço. Dá uma vergonha, né? Tudo fake. Tudo artificial. Só porque eu quero parecer melhor. Não que isso seja errado, tá bom? O bíceps é. O bíceps é. O resto não, o resto pode fazer. Tá? O cabelo também, viu, Celso? Não, depois na conversa. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que o externo, você pode mudar o tanto que você quiser, mas o interno, o coração, a mente, quem pode transformar é apenas o Espírito Santo de Deus. É só Ele que transforma. 2 Coríntios 3,15 nos diz isso. Veja o que diz. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre o coração deles. No entanto, quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? A liberdade. Assim, todos nós, que com a face descoberta contemplamos ou refletimos a glória do Senhor, estamos sendo transformados segundo a sua imagem, com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Veja, a transformação vem do Espírito, continua com o Espírito e a glória é dele. É dele. Aqui, nós entendemos que a transformação nunca começa por fora. Ela começa por dentro. Sempre por dentro. E aí nós vemos ainda o grande avivamento. E um coração pequeno também. O grande avivamento acontece. Os versos 3, de 1 a 10, agora nós vamos ler, tá bom? Jonas 3, de 1 a 10. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com essa ordem. Vá à grande cidade de Nínive, pregue contra ela a mensagem que eu anuncio a você. Jonas obedeceu dessa vez, Jonas obedece. Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi a Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessário 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante 1 dia, proclamando: daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de saco de pano, ou pano de saco, desculpe. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se com pano de saco e sentou-se sobre as cinzas. Então fez uma proclamação em Nínive, por decreto do rei e dos seus nobres:
Não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma, não lhes deem de comer nem beber, cubram-se de pano de saco, homens e animais, todos clamem a Deus com todas as suas forças, deixem os seus maus caminhos e a violência que há em suas mãos. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira e não sejamos destruídos. Tendo em vista que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus então não destruiu como tinha ameaçado. Arrependimento de pecados. Arrependimento. Então Jonas prega, os ninivitas então creem em Deus, do rei ao povo. Existe aqui arrependimento genuíno, e Deus responde com compaixão. Quando Deus viu o que eles fizeram, teve compaixão, diz o texto. E Jonas reage como? Capítulo 4, verso 1. Jonas ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. É como se a gente fosse fazer um evangelismo lá no centro de Londres. E aí o rei Charles está ouvindo a gente pregar. E ele se converte. E se ele mandasse alguma coisa ainda, ele faz um decreto então para o Reino Unido. E diz assim: a partir de hoje, nós serviremos ao Deus Todo-Poderoso. E aí nós, de Cliff Oak Church, voltamos para casa chateados. Quem foi que mandou Deus converter aquele rei? Ele não presta para nada. Quem foi que mandou Deus converter esse povo? Eles são tudo pagão. Eles merecem o inferno mesmo. É a mesma coisa. A mesma coisa. Jonas ficou profundamente descontente. O céu se alegra, porque onde há conversão, o céu se alegra. Amém? Lucas 15, 7. Haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende. O céu se alegra e Jonas se entristece. Jonas nos mostra o oposto, tristeza no coração religioso quando a graça vence. Aqui é onde eu falo para vocês que religião não salva ninguém. E isso para nós é assustador. Assustador. É possível, muito possível, ficar incomodado com aquilo que agrada a Deus. Nós dizemos que servimos a Deus, nós dizemos que amamos a Deus, nós dizemos que nós fazemos tudo para Deus, mas nós ficamos incomodados quando Deus faz algo que nós não queremos, principalmente com pessoas que nós não gostamos. Quem muda isso? O Evangelho. O Evangelho muda isso. Quando nós entendemos que somos salvos pela graça, pela mesma graça imerecida que esses homens foram salvos, nós deixamos de ser juízes e somos então, ou nos tornamos então, adoradores, verdadeiros adoradores. Irmãos, muitas vezes a nossa ortodoxia está correta, mas o nosso afeto está distorcido. Capítulo 4, dos versos 1 a 4. Capítulo 4, dos versos de 1 a 4. Diz: Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse. Olha ele aqui reclamando. Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava na minha terra? Foi por isso que eu me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu é Deus misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, cheio de amor, leal ao que prometes. Mas depois se arrepende. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro. Agora parece uma depressão, né? Mas não é não, isso é dureza de coração. Ele prefere morrer ao ver os outros salvos. Tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor respondeu: você tem alguma razão para essa fúria toda? Qual é a sua razão para essa fúria toda? Então Jonas ora e diz para o Senhor: eu sabia. Está vendo por que eu não queria ir lá pregar? Porque eu sabia que o Senhor ia tocar no coração desse povo, esse povo ia se arrepender, o Senhor ia salvar eles.
Jonas sabe quem Deus é, ele conhece a doutrina, mas ele rejeita as suas implicações. Ele quer misericórdia para si e justiça para o outro. Ele quer misericórdia para ele e justiça para o outro. Salvação para ele, condenação para o outro. É isso que Jesus ensinou para a gente, né? É? Que bom. E Deus responde com essa simples pergunta: você tem razão para ficar bravo desse jeito? Para ficar irado desse jeito? É como se Deus estivesse falando assim, imagina Deus lá no seu alto e sublime trono, e a gente reclamando com Deus sobre as coisas que acontecem na vida. Aí Deus olha lá para uma ameba se debatendo, né? Que é isso que nós somos perante Deus, uma ameba, insignificante. Olha lá para uma ameba se debatendo e fala assim, qual que é o problema? Qual que é o problema? Por que você está aí irritadinho? Por que você está aí brabinho? Porque quem manda aqui sou eu, quem faz sou eu, a vontade é minha, não é sua, o poder é meu, não é seu, quem salva sou eu, não é você, quem manda para o céu, para o inferno sou eu, não é você. Qual é o problema? Deus, ele não pergunta para humilhar, tá? Ele pergunta para curar o coração desse homem. Mas mesmo assim, ele ainda rejeita. E o Evangelho não faz exatamente isso com a gente? Ele não apenas perdoa os nossos pecados, segundo o Evangelho, o Senhor Jesus apenas não perdoa os nossos pecados, mas Ele confronta a nossa própria justiça. Ele confronta a nossa própria justiça. Lembra o que Jesus fez com os fariseus, com os saduceus, com os mestres da lei? Vocês são sepulcro caiado. Vocês são parede branqueada. Sabe o que é um sepulcro caiado? Quem é lá do interior já pintou sarjeta com cal? Sabe, tudo branquinho? Com cal, já passa aquelas árvores tudo branquinho até o meio, a sarjeta tudo pintado de cal. Então, aquilo lá não é nem tinta. Lá você pinta hoje, deu uma chuva, amanhã não tem nada mais. Isso é o sepulcro caiado. É branco por fora, todo lindo, maravilhoso por fora, mas o que tem dentro do sepulcro? Imundície, tem morte, tem podridão. E é isso que o Senhor chama esses homens. Vocês são sepulcro caiado, vocês são parede branqueada. Vocês são bonitos por fora, vocês estão cheios de ornamentos por fora, mas o seu coração está podre. O seu coração está podre. E é exatamente isso que o Evangelho faz conosco. Ele não apenas perdoa os nossos pecados, mas Ele tira de nós a nossa justiça própria. Porque nós somos peritos em julgamentos. Nós somos peritos em julgar os outros, mas queremos misericórdia para nós. Não somos? Você está errado. Você está errado. Você fez errado. Você fez errado. Eu estou certo. E assim nós vivemos. Assim nós vivemos. E aí nós temos a história da planta, que é até engraçada, né? Nos versos 5 a 11, Deus então ele toca no que realmente amamos. E olha o que Jonas estava amando. Deus manda ele pregar para uma cidade inteira e Jonas ama uma planta. Uma planta. Eu quero até fazer aqui um adendo. Porque Deus ele vai sempre tirar o nosso foco, ou vai querer tirar o nosso foco daquele que nós realmente amamos para focar para Ele. Amém? E é isso que Deus faz aqui. Deus ensina Jonas com algo simples. Uma planta cresce, Jonas se alegra, faz uma sombrinha lá para ele, e aí ele fica alegre. Ele não ficou alegre porque Deus salvou uma cidade inteira, mas ele ficou alegre por causa de uma plantinha que cresceu, e ele ficou lá embaixo na sombra. Aí o que Deus faz? Mata a planta. Manda o sol seca a planta morre. Então, Deus revela aqui para nós o ponto central do livro de Jonas. Jonas 4, 10 e 11, diz assim: você teve compaixão da planta, não deveria eu ter compaixão da grande cidade de Nínive? Você está aí sofrendo porque a planta morreu. O que a planta é para você? E olha a sociedade que nós temos vivido hoje. Já vou falar logo de cara.
Eu não tenho nada contra os seus pets, nada contra os seus animais de estimação. Eu amo cachorro também, eu gosto de cachorro, não tem nada contra isso. Mas olha a que ponto está a sociedade hoje. Ok? As pessoas ficam indignadas, elas vão para a internet, vão para a televisão, porque mataram um cachorro. Não é verdade? Mataram um cachorro. E tá certo? Está errado? Não está errado, está certo. Só que pessoas morrem, o marido mata a mulher, a mãe mata o filho, as pessoas abortam crianças, e ninguém fala nada. Ninguém fala nada, todo mundo fica quieto. Eu queria saber das feministas, cadê feministas? Cadê as feministas para reclamar lá do que aconteceu no Irã com as mulheres, que mais de 400 mulheres foram mortas? Ninguém falou nada. Ninguém foi para a rua protestar. Ninguém falou absolutamente nada. É essa a sociedade que nós estamos vivendo. E Jesus falou isso. Haverá o tempo que o amor de muitos esfriará. Ninguém falou absolutamente nada. Igualzinho Jonas. Deus salva uma cidade e ele está bravo porque a planta morreu. Igualzinho. As pessoas se espancam, as pessoas batem, as pessoas dão tiro, as pessoas fazem o que querem, ninguém fala nada. Um homem entrou na loja e roubou 1 quilo de carne. Olha, vira notícia. É isso. Jonas, então, ele sofre mais pela perda da planta, ou pela perda do seu conforto, do que pela possível destruição de uma cidade inteira. Ele chora pela planta, ele fica triste pela planta, mas não chorou quando Deus falou que ia destruir Nínive se Jonas não fosse lá e pregar para eles. E aqui está o diagnóstico final. Jonas ama mais o conforto do que as pessoas. Jonas ama mais o conforto do que as pessoas. E de novo, nós vivemos, está tudo invertido. Está tudo invertido. Já diz eu vou chamar ele de comediante. Já diz um comediante lá no Brasil que daqui a pouco não se assuste se o poste começar a fazer xixi no cachorro. Porque os valores estão invertidos. Totalmente invertidos. As pessoas hoje, eles amam as coisas e usam as pessoas. Amam as coisas e usam as pessoas. Quando Deus nos manda amar as pessoas e usar as coisas. As coisas é que são para serem usadas. Porque quando não serve mais, o que a gente faz? Joga fora e pega outra. E não é isso que nós temos feito com as pessoas? Não me serve mais, não concorda mais comigo, não gosta mais de mim, não fala o que eu quero ouvir, não fala o que eu quero ouvir, não quero mais. Descarta. Cancela. Chama de intolerante. É isso que estamos fazendo. Então essa pergunta final, ela fica sem resposta. Qual é o motivo dessa raiva toda, Jonas? E não tem resposta para essa pergunta. Não tem resposta para Jonas e não tem resposta para nós, porque essa pergunta também é para nós. Qual é o motivo? O Evangelho ele nos chama a amar como Cristo amou. Amém? Romanos 15:3 diz que aquele que não agradou a si mesmo, mas agradou a vontade do Pai. Está falando de Cristo. E aqui nós vemos um contraste, então, definitivo. Para encerrar. Jesus, ele fez questão de se identificar com Jonas. Veja isso. Jesus, ele fez questão de se identificar com Jonas. Por quê? Mateus 12:40. Mateus 12:40 diz: assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Mateus 12:40. E aqui nós vemos a diferença radical, e eu quero que você preste atenção nisso. Jonas desceu a barriga do peixe por desobediência. Jesus desceu a sepultura por amor. Jonas foi preservado para continuar a missão.
Jesus morreu e ressuscitou para dar fim a essa missão. Entregá-la a nós. Ele cumpriu essa missão e falou para mim e para você, agora vá e pregue o Evangelho. Jesus morreu e ressuscitou para nos dar essa missão. Jonas resistiu à misericórdia. Jesus é a própria misericórdia encarnada. Tito 3, 4 e 5, se você quiser checar depois. Jesus é a misericórdia encarnada. Titus. Se queremos saber como é o coração de Deus, não devemos olhar para Jonas. Nós devemos olhar para Jesus. Amém? Jesus, ele ama as pessoas. Jonas ama o conforto. Jesus ama a misericórdia. Jonas ama o merecimento. Jesus ama a missão. Jesus ama a segurança. Jesus ama a graça. Jonas ama o controle. Quem somos nós? Com quem nós estamos mais parecidos hoje? Com Jonas ou com Jesus? Com quem que nós estamos mais parecidos hoje? Com Jonas ou com Jesus? Então, irmãos, o coração inabalável é o coração que ama aquilo que Deus ama. Amém? Davi nos ensinou aqui, quando cair, nós devemos nos voltar para Deus. Elias nos ensinou a buscar a Deus quando estamos cansados, sobrecarregados. Jonas nos ensina algo ainda mais profundo, permitir que Deus transforme aquilo que amamos de verdade. E sim, nesse caso nós precisamos permitir que Ele transforme. Porque no fim das contas, o problema de Jonas não era a falta de fé, o problema de Jonas não era falta de conhecimento de Deus, o problema de Jonas era falta de compaixão pelas almas perdidas. Não era ignorância sobre Deus, era resistência à vontade de Deus. E essa pergunta que o livro deixa ecoando, sem resposta, porque essa resposta deve vir de nós. A verdade é essa. Não deveria eu ter compaixão? Não deveria você ter compaixão também? E essa pergunta revela onde o nosso coração ainda está endurecido. Quando nos incomodamos mais com o crescimento do pecado do que com a perdição do pecador. Sabe aquela coisa? Não, está pecando muito, isso aí está pecando, isso aí está pecando, isso aí está pecando, isso aí está pecando. Mas quando ele é restaurado, nós ficamos bravos. É como se a gente falasse, quem mandou o Senhor salvar esse lazarento? Quem foi que falou para o Senhor salvar? Ei, pastor Kleber, me explica. Nós fazemos isso, irmãos. Quando nós queremos justiça rápida para os outros, mas para nós queremos misericórdia. Ainda nós usamos a Bíblia ainda. Não julgueis para que não sejais julgados. Já ouviu isso? Já vai falar que alguém estava errado? Já vai falar assim, esse caminho que você está indo está errado. Olha, não julguem. Não julga porque você também não seja julgado. Isso não é julgamento, isso é compaixão. É você falando para alguém, você está errado, por favor, venha para o trilho. Você está a caminhos largos, a passos largos para o inferno, por favor, entre no trilho, porque eu quero que você seja salvo. Eu quero que você ouça a palavra de Deus, eu quero que você obedeça a palavra de Deus, e eu quero que você seja salvo. Isso é compaixão. Quando nós nos alegramos com o nosso conforto, mas não nos movemos pela dor das pessoas ao nosso redor. Jonas ficou do lado de fora da cidade esperando juízo. Jesus entrou na cidade carregando a cruz. Misericórdia, graça. Irmãos, o coração inabalável não é um coração frio, não é um coração crítico, não é um coração distante. O coração inabalável é aquele que é quebrantado pela graça, transformado pelo Evangelho e movido pela compaixão de Cristo Jesus atuando em nós e através de nós. Então hoje, a palavra nos chama ao arrependimento genuíno. E não apenas pelos pecados visíveis, mas também pela dureza, que muitas vezes é invisível. Nós precisamos nos arrepender por termos amado mais o nosso conforto do que a nossa missão nesse lugar. Nós precisamos nos arrepender porque nós temos guardado mágoas enquanto Deus oferece misericórdia. Nós temos sido rápidos para julgar e lentos para amar. Nós temos nos alegrado menos com a salvação das pessoas do que com as nossas próprias bênçãos.
A graça que nos salvou é a mesma graça que pode também remodelar os nossos afetos. Deus não quer apenas que a nossa ortodoxia, a nossa teologia esteja correta. Ele quer que o nosso coração seja parecido com o coração de Cristo. Amém? Para terminar, deixa eu contar uma historinha. Tem um pregador aqui, eu acho que ele é escocês. O nome dele é Alistair Begg. Alistair Begg, você conhece, né? Muito bom, inclusive. Pode procurar ver. Para de ficar vendo TikTok, vai assistir Alistair Begg. Fica vendo dancinha no TikTok aí. Não te ensina porcaria nenhuma. Alistair Begg. Ele diz o seguinte. Ele estava pregando para numa conferência de pastores. E ele disse o seguinte. O homem da cruz, da direita de Jesus, chegou no céu. E aí o anjo que estava lá esperando ele, falou para ele, oi, tudo bem? Você está fazendo o que aqui? Ele falou, eu não sei. Mas como você não sabe? Não sei. Tá, mas como você não sabe? Eu não sei. Então, peraí que eu vou chamar o anjo supervisor. Chamou o anjo supervisor veio. Tudo bem? Tudo bem? Está fazendo o que aqui? Eu não sei. Ok, vamos lá. Você conhece a doutrina da justificação pela fé somente? Nunca ouvi falar. Você conhece a doutrina da justificação? Também nunca ouvi falar. O que você está fazendo aqui, afinal? Eu não sei. O homem que estava na cruz do meio falou que eu poderia vir. Sabe o que é isso, irmãos? Isso não quer dizer que você tem que ser expert em teologia. Isso não quer dizer que você tem que ter ortodoxia corretíssima para entrar no céu. Isso quer dizer que você precisa crer em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador para estar no céu. Teologia é importante, sim ou não? Sim. Ortodoxia é importante, sim ou não? Sim. Mas é isso que vai me levar para o céu? Não. Porque tem muito teólogo, inclusive, que crê que Deus não existe. Teólogo que crê que... Teologia significa estudo de Deus. E eles falam que Cristo não é o Filho de Deus. Que Deus não existe. Então, espero que quando chegarmos lá, quando o anjo perguntar, se é que vai ter anjo perguntando, quando ele disser, você está fazendo o que aqui? Eu estou aqui porque eu cria no meu Senhor e Salvador. Ele me enviou para cá. Isso é compaixão, isso é misericórdia. Então o coração aliado com o céu, ele se levanta e diz, Senhor, envia-me a mim. Ele diz, Senhor, usa-me a mim. Ele diz, Senhor, quebra em mim aquilo que resiste à tua graça. Que hoje não saiamos daqui apenas tocados, mas transformados pela palavra do Senhor. Que hoje nós nos arrependamos da dureza do nosso coração e muitas vezes ouvir aquilo que Deus quer nos dizer. Que nós peçamos um novo coração, assim como nós cantamos hoje. Que deixemos o Espírito Santo nos moldar verdadeiramente. E que pela graça de Cristo passemos a amar o que Deus ama. Buscar o que Deus busca e participar daquilo que gera alegria no céu. Missões. Pregue. Porque um coração verdadeiro e inabalável não é aquele que resiste à graça, mas é aquele que foi quebrado por ela. E agora vive a serviço dela. Então que nós possamos sair daqui hoje pensando se nós não temos sido julgadores demais, religiosos demais, folgados demais na nossa zona de conforto. Que nós possamos pedir um coração inabalável na presença do Senhor, que ouve ao Senhor, que responde ao seu chamado, que erra também, porque nós vamos errar, viu? Coração inabalável é aquele que erra, mas é aquele que volta para Deus e pede perdão pelos seus pecados. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós nos colocamos diante de Ti mais uma vez com reverência, porque a Tua palavra, hoje ela não apenas nos ensinou, ela expôs o nosso coração. Assim como Jonas, muitas vezes nós Te conhecemos com a mente, mas resistimos ao Teu coração, à Tua vontade. Senhor, nós sabemos que o Senhor é misericordioso, mas muitas vezes nós lutando
Nós lutamos quando essa misericórdia alcança pessoas que nós julgamos não merecer. Perdoa-nos, ó Pai, por todas as vezes em que estivemos perto das coisas de Deus, mas longe daquilo que o Senhor ama. Perdoa-nos quando nós preferimos o conforto. Perdoa pelas vezes que nós preferimos ficar na nossa zona de conforto ao invés de sairmos e pregarmos a Tua palavra. Pai, como o Senhor fez com Jonas, continua a trabalhar em nós, mesmo quando nós resistimos. Usa a Tua palavra para confrontar não apenas os nossos atos, mas também os nossos afetos, aquilo que nós amamos. Revela os cantos mais escondidos do nosso coração, onde ainda não te entregamos o governo, Senhor. Nós te pedimos, dá-nos um novo coração. O coração que ama aquilo que Tu amas, que se alegre com o arrependimento dos perdidos, que celebra a graça que salva e que se move com compaixão pelas pessoas ao nosso redor. Leva-nos todos os dias à cruz de Cristo. É ali onde vemos que éramos nós indignos, mas mesmo assim fomos alcançados pela Tua misericórdia. Que o Evangelho que nos salvou seja o mesmo Evangelho que molde os nossos sentimentos, quebre o nosso orgulho e nos faça semelhantes a Cristo, nosso Senhor e Salvador. Alinha o nosso coração ao Seu. Que a Tua alegria seja a nossa alegria. Que a Tua compaixão seja a nossa também. E que a Tua missão também seja nossa. Ajuda a Tua igreja, ajuda o Teu povo, Senhor Deus, a entender isso. É no nome santo de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém.